Olá pessoal, aqui é o professor Roque Anderson e aqui é uma aula resumo da disciplina de produção de jogos 4, onde eu falo de design pattern, aqui no caso Strategy. Então, eu vou fazer um exemplinho aqui com a utilização desse design pattern com Unity. Criar aqui um myAction. Isso aqui vai ser uma interface. E como interface eu vou definir o método, mas eu não vou implementar ele. Então eu não preciso de collections, eu não preciso do monoBehavior. Como não tem monoBehavior, não tem os métodos start e update. Então agora eu vou definir o que eu quero aqui dentro. Tá, eu vou criar um único método, public void do, onde eu executo a ação. Não há implementação do método, então eu defino. Não é uma classe, é uma interface. Bom, ok. Agora eu vou criar as minhas ações. Eu vou fazer meu agente, ele fazer duas coisas simples, mudar de cor e rotacionar. Então, para isso, eu vou criar duas outras classes concretas, que eu vou chamar de Rotate Action. Melhor, eu vou chamar de Action Color e Action Rotate para garantir que tudo vai começar com Action e fica mais organizado na pasta. Eu vou refatorar isso aqui. Refatorar. Renomear. Action Rotate. Ele não mudou o nome da classe, então tenho que mudar lá, peraí. Eu não vou nem editar esses erros, porque são erros que podem acontecer aí com todos. Então, Action Rotate. Que é interessante saber, né? Os problemas que podem ocorrer também. Bom, então o que eu quero fazer é com o Action Rotation chamar a interface myAction. E nessa interface tem a implementação do método do public void do, onde eu vou fazer alguma coisa. E para mudar de cor, então eu quero mudar de cor o meu objeto. Ah, mas ele não tem referência para o objeto. Ah, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui um GameObject como parâmetro. E aí eu consigo fazer qualquer coisa com GameObject. Então eu vou colocar aqui GameObject, obj, e eu quero mudar de cor. Então o que eu faço? obj.getComponent.meshRender .material.color, e aí eu coloco a cor que eu quiser. Eu vou criar uma cor aleatória, só para ficar mais interessante. Vou colocar aqui um color C, new color, e aí eu vou dar um random.range, que vai variar de 0 a 1. Cuidado com esse random range aqui, porque se ele for sem o float, ele teria que usar valores entre 0 e 255, porque o color pode ser definido das duas formas, né? De 0 a 255, no caso de float, e de 0 a 1 no caso, aliás, de 0 a 255 no caso de inteiro, e de 0 a 1 no caso de float. Então aí eu estou garantindo que esse valor aqui é do tipo float, para ele mudar de cor direito. Senão ele vai ficar só escuro, né? De 0 a 1 não vai ficar só uma cor preta, né? Ou bem próximo disso. Se ele entender que é um número inteiro. Não preciso de collections. Vou criar minha próxima ação de rotação.
Eu estou dando esses dois exemplos porque uma eu estou pegando material, né, e outra eu não vou precisar pegar nada porque o transform já é do objeto, então eu já consigo alterar o transform diretamente. Então, o mesmo esquema, eu vou pegar do iMyAction. Esse i aí do começo, lembrando, é porque tem uma interface. Public void do, passando GameObject. E aí eu vou falar que obj.transform.rotate e eu vou rotacionar uns 30 graus no eixo Y. Não preciso de nenhum collection e está pronto. Isso aqui poderia estar pegando o rigid bar e dando edge force, pegando, né, o animator e dando play numa animação, enfim, dá para fazer muita coisa. Inclusive, eu podia ter criado um construtor para poder passar esse parâmetro aqui, para não fazer isso toda vez que vou chamar a execução do método. Então, é outra forma de fazer, que se caso eu tiver que fazer get component toda hora que eu for fazer qualquer coisa, né, por exemplo, se esse método aqui ficar mudando de cor muito, tipo no update, então é mais interessante estar passando esse objeto no construtor da classe e não por aqui. Bom, eu até mostro como é que seria o construtor da classe aqui daqui a pouquinho. Pronto, então agora eu posso implementar o meu agente com quantas ações que eu quiser. Meu agente ele vai ter só o seguinte. Vou colocar aqui agente. Ele é monobehavior. Ele tem um iMyAction. Ele tem uma ação que eu vou chamar de action. E se eu apertar algum botão, if input.get keydown keycode.space, eu vou chamar o action.do. Desse jeito aqui, se o action estiver vazio, ele vai dar um erro, tá? Ele não vai executar, falando que esse objeto nulo não pode chamar o método do. Então eu costumo fazer isso aqui, colocar uma interrogaçãozinha, que é a mesma coisa de colocar o if action diferente de null, então aquela sugestão ali que ele deu, tá? Então isso aqui é a mesma coisa de colocar essa interrogaçãozinha. O método do precisa de um objeto, que é o GameObject. Então eu vou passar o meu próprio GameObject para ele e falar assim, ó, executa aqui com esse GameObject. Bom, com isso eu já consigo fazer meu agente funcionar. Eu só preciso agora atribuir as ações para ele. Em momento nenhum eu falei qual ação que está sendo atribuída. Eu posso fazer isso via teclado, né? Por exemplo, se via menu, via, né, colocar um inventário, qualquer coisa do tipo. Então, se eu apertar a tecla 1, ele vai falar que meu action recebe um action color, por exemplo. Então, se fosse passar o objeto no construtor, seria aqui, nesse momento. Então, eu passaria ele aqui e teria que criar um construtor aqui. Para criar um construtor, depois eu faço esse refatoramento, né, para não ficar confuso. Deixa eu testar já desse jeito. Aqui agora vai ser rotate. Pronto. Então, se eu apertar a tecla 1, ele muda de cor. Se eu apertar a tecla 2, ele vai rotacionar. E se eu apertar Space, ele vai executar a ação se ela existir. Por isso, dessa exclamação aqui. Então, agora para criar o nosso agente é super simples. É simplesmente criar um objeto e atribuir o script do agente. Os outros scripts eu não tenho que atribuir. Eles são criados na hora que eu aperto o botão. Então, se eu apertar espaço aqui não acontece nada. Se eu apertar 1 e espaço, ele muda de cor. Se eu apertar 1 e espaço, ele vai rotacionar. Então, legal, eu consigo mudar o comportamento dele, fazer qualquer tipo de comportamento. Lembrando que ele está dando um get
component aqui toda hora. Isso pode ser meio ruim, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, o objetivo dele é mudar de cor. Então, seria interessante ele ter um material já pré-definido aqui. Então, poderia ter colocado material. E aí eu faria só assim, né? Esse material aqui. Mas eu tenho que pegar o objeto do player. Então, vou fazer assim, public action color e passar aqui o game object, obj. Isso aqui é o nosso construtor. E agora, isso aqui. Agora, eu não preciso mais fazer isso aqui no método do. Deixa eu tirar isso aqui também e fazer dessa forma que é mais eficiente. Então, mesma coisa eu vou fazer com rotation. Tem que escrever um pouquinho mais, mas é mais eficiente. Então, criar aqui um construtor, que é um método com o mesmo nome da classe, do tipo público. Passar o GameObject, obj. Então, esse cara aqui ele precisa de um transform para poder modificar. Então, vou criar um transform aqui. Transform, vou colocar só tran. E aqui eu falo que tran recebe obj.transform. Então eu posso fazer isso com qualquer coisa. Então, se usa animação, se usa rigid body, cria uma variável para cada uma, né? E aí eu consigo controlar melhor. Então esse aqui não recebe nada. Esse aqui não tem que passar mais aqui o GameObject, mas ele passa aqui e aqui. Então, eu posso chamar a ação diversas vezes, mas eu passei só uma vez na hora que eu troquei de ação. Então, fica um pouquinho mais eficiente, né, nossa implementação. O que ele está reclamando aqui? Tenho duas, está tudo certo. Não implementa assim. Se ele só não atualizou aqui. Tá. É porque eu estou usando o parâmetro aqui e não precisa mais. Certo? Bom, vamos ver se funciona do mesmo jeito. Então, aperto espaço, não acontece nada. Só aperto 1. Opa, ele não pegou o material. Deixa eu ver o que ele fez. Color. Não é mesh. Material não, ele me sugeriu errado. Mesh render. Ponto material. Agora sim. Então aperto, não acontece nada. 1, ele troca de cor. 2, ele rotaciona. 1 de novo, troca de cor. 2, rotaciona. Então funciona da mesma forma. Eu vou fazer mais uma implementação agora fazendo ele coletar um item para trocar. Então o código de troca de item não vai ficar mais aqui dentro do agente. Vai ficar dentro de um objeto item. Então criar mais uma classe aqui que eu vou definir como item. Então suponhamos aí que ele tem um item coletável que faz ele mudar de comportamento. Então esse item ele vai ter aqui um public... nem public, void on collision enter collider collision vou fazer aqui que
agente. Vou colocar aqui se agente ponto try_get_component é do tipo agente, ele vai me retornar, na verdade, o collision, né? Collision. Nesse do objeto que ele colidiu, ele vai tentar pegar um componente e vai ver se esse componente é do tipo agente. Se for, ele atribui a essa variável agente esse componente. Deixa eu ver se é assim mesmo. Não tem try_get_component no collision, tem no transform. Então, transforme isso. Bom, então agora eu vou definir alguns tipos de itens aqui. Para isso eu vou definir um enum. Vou colocar aqui public enum type, e aí pode ser um item do tipo rotate e o tipo color. Então, colocar aqui public type e aqui dentro desse if switch type. Então, caso o tipo seja rotate, ele vai pegar o agente ponto action, recebe um novo action, aqui no caso rotate, né? Action rotate. E o action rotate eu tenho que passar o game object, então vou passar aqui o collider.gameObject. Então estou passando o game object do meu agente. Dá um break. Fazer a mesma coisa agora com o color. Então, se for do tipo color, o agente recebe a função color e pronto. Agora vamos ver como que fica isso. Faltou trocar o código do agente. Então agora isso aqui não é mais necessário. Olha como ficou muito mais simples gerenciar o código do nosso agente. Então sai tudo isso aqui. Não precisa de mais nada para ele fazer qualquer coisa. Então a responsabilidade vai estar toda agora em volta do item. Eu poderia criar um script para cada item e atribuir item por item. Eu preferi fazer desse jeito, só para ficar menos coisa. Mas, então vamos lá. Tenho o meu agente aqui. Para ele conseguir detectar a colisão, vou colocar um rigid body. Deixa eu tirar a gravidade. Para esses dois objetos, eu vou colocar item. Para esse item aqui, eu vou colocar ele rotation mesmo. Para esse outro item, eu vou colocar ele como color. Então, se eu pego o meu agente e colidir nesse aqui, quando eu apertar espaço, ele rotaciona. Se eu colidir no item de cá, apertar espaço, agora ele muda de cor. Então, eu poderia fazer ele pegar o item, né? Dando um destroy lá no item também. Poderia ser feito isso aqui no item. Colocar assim, destroy game object, que ele vai destruir o item para entender que o player pegou, né, o agente pegou o item. Vou dar mais uma vez. Então agora ele pegou esse item, se ele apertar espaço ele rotaciona. Pegou esse item, se ele apertar espaço, agora ele muda de cor. Tá, esse item poderia estar no inventário. Então, vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos supor que ele tem um botão que faz a ativação de um determinado item. Então, vou criar agora uma interface e fazer um botão que faz a troca de comportamento. É interessante pensar também que o botão ele usa essa mesma estratégia, né? Vou colocar um botão legacy aqui, para ficar mais fácil. Então, quero implementar alguma coisa na interface. Então, vou colocar aqui um script que eu vou chamar de button test.
esse botãozinho está compilando. Então, nesse botãozinho eu vou colocar esse script de button test. Vou colocar uma variável. Vou colocar uma variável global aqui. Vou colocar static selected game object selected. Então, se tiver um game object que eu cliquei nele, eu vou definir esse game object para cá. Então, quer dizer que ele foi o game object selecionado. O que eu quero fazer é pegar esse meu agente e trocar o comportamento dele baseado num objeto que eu tiver selecionado. Tá? E aí, quando eu clicar no botão, ele vai ativar. Não mais agora pela colisão, mas pelo clique. Então, essa parte do código eu vou colocar dentro do clique do botão e não mais na colisão. Só para entender como é que uma coisa de interface funciona. Então, vou colocar aqui um public void onClick btn test. Então, quando eu clicar no botão btn, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu player, vou até passar uma referência para o player aqui mesmo, colocar agente, como agente vai ser um só, eu falei que o agente vai receber .action, vai receber o... Deixa eu ver se eu posso fazer isso. Vou colocar... Eu queria pegar o componente item de cada um, mas... não, eu vou fazer outra coisa. Eu vou criar dois tipos de item que eu posso clicar, como se fosse sim. Deixa eu voltar no item aqui. Em vez de ter que colidir com o item, eu vou clicar no item. Então vai ser isso aqui. Então ele continua tendo tipo e void on mouse down. Isso aqui vai pegar o clique do mouse para aquele objeto, né? Para aquela bolinha. Então, só para ter uma ideia do que eu estou falando, deixa eu colocar um debug.log e colocar o type aqui. Então, agora eu posso clicar numa dessas bolinhas para poder verificar qual que eu estou clicando. E eu quero mudar o comportamento do botão baseado nesse clique. Então, se eu clicar aqui, eu cliquei na bolinha rotate, cliquei nela. Se eu clicar no de cá, eu estou clicando na bolinha color, uma vez que essa esfera está definida como rotate e essa outra esfera está definida como color. Bom, então, quando eu clicar em color, eu quero atribuir a esse botão aqui a ação de alterar a propriedade do nosso jogador. Né? Então, eu poderia fazer isso aqui. Deixa eu colocar... Acho que eu vou até fazer melhor. Vou colocar isso aqui como button. Isso aqui porque eu vou ter um botão só. Tá? E btn test. Isso aqui podia ser uma UI, podia ser, né, um UI Manager para ter mais botões e tudo mais. Então, eu vou só falar o seguinte, que btn, button test ponto
btntest.onClick, e aí eu posso definir uma função aqui dentro. Então posso criar a função que eu quiser. E então quando eu clicar nesse botão, ele vai fazer alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo disso. Então void btn click. Então aqui vai ser o método que vai ser chamado. E aí cada uma pode ser diferente. Então eu posso fazer aqui. Deixa eu ver onde que eu tinha colocado. Ah, eu apaguei. Deixa eu voltar aqui. Colocar aqui se o switch, o type for rotate. Então ele faz alguma coisa. Vou colocar um debug.log rotate. Caso contrário, color, break e break. Bom, então quer dizer que eu posso atribuir qualquer coisa para esse objeto. Eu podia ter mais de um item para isso, tá? Então, Então, a mesma coisa do comportamento do agente. Só que em vez de usar um strategy, eu estou usando o próprio clique do botão. O onClick é uma espécie de strategy. Então, eu clicando aqui, e agora... Opa! O mouse down. Ah, tá. O objeto botão, ele não foi atribuído. Justamente porque eu tenho que fazer isso no start, né? Void start isso. Então play. O botão ele não faz nada, não tem ação nenhuma para ele. Se eu clicar na bolinha aqui e clicar agora, está clicando em rotate. Se eu clicar nessa bolinha de cá e clicar no botão, agora é a função color. Então quer dizer, da mesma forma que eu mudei o comportamento do agente, agora eu consigo mudar o comportamento de uma coisa de interface, né, utilizando essa estratégia. Então quer dizer que um botão, que é uma coisa de interface, ele também funciona do mesmo jeito, né, usando uma espécie de strategy para definir o comportamento dele dentro da interface, né? Vou jogar um pouquinho para cá, a gente vê melhor. Então, clicando nessa esferinha, rotate, clicando nessa esferinha, color. E aí eu poderia colocar qualquer função. Então, no caso de um Tower Defense, né, de um RTS, então eu clico na construção e clico no botão update. Então, ele vai chamar o método update daquela construção. Então a gente viu aqui que ele está chamando o método, né, o botão, ó, aqui não tem implementação nenhuma, isso já é interno do botão. Quando eu clico no botão, quando eu clico no item, o item atribui um método que está lá dentro do item para dentro do botão. Então cada construção poderia falar, então você vai chamar o meu método update, que estaria o método update da construção que eu cliquei. Então era isso, queria mostrar como que isso funciona para um agente e também como que isso funciona para uma interface. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima. Valeu!